assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos agora, vai abrir o seu assento, curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, aqui está a tua palavra que foi exposta, meu Deus. Esta palavra cura, esta palavra liberta, esta palavra, meu Pai, traz um direcionamento, esta palavra traz paz, ela solta o nosso coração, ela esquadrinha, meu Pai, nosso coração. A tua palavra, meu Pai, tem poder, tem autonomia, tem autoridade, meu Pai, para entrar, meu Pai, em lugares obscuros, meu Pai, da alma do ser humano, aquele quartinho escuro, meu Pai, aquele trauma, aquele complexo, meu Deus, aquele espírito de inferioridade. A tua palavra tem poder, meu Pai, de arrancar, meu Deus, aleluia, sentimentos, meu Pai, que tem obstruído, meu Pai, a tua entrada, meu Pai, obstruído esta pessoa de ser feliz. Então, por isso, meu Pai, nós glorificamos ao Senhor pela tua palavra. Fala conosco, meu Pai, mais uma vez, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Jesus, pode se assentar e vamos dar uma linda salva de palmas. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus, nesse texto que nós acabamos de ler, ela vai animar Abraão, ela vai ressuscitar um desejo, uma esperança no coração de Abraão. Abraão foi chamado com 75 anos. Imagina um homem hoje com 75 anos ser chamado por Deus para fazer a obra. Se nós fôssemos fazer uma análise hoje, fisicamente falando, muitas pessoas com 50 anos já estão jogando a toalha. Muitas pessoas com 55 anos já não querem mais fazer a obra de Deus. Já estou velho demais, estou parado demais, eu já não aguento mais, já não aguento ir para a esquerda, já não aguento ir para a direita. Então Abraão, ele foi chamado com 75 anos, morava em Ur dos Caldeus, uma família politeísta, que era uma família que adorava muitos deuses. Deus queria agora fazer uma nação poderosa, e agora olha para Abraão e chama Abraão, segundo as Escrituras, Abraão, ele tomou algumas iniciativas, ele tomou algumas atitudes que vale a pena recordar, para a gente contextualizar o que nós lemos. Abraão, ele abandonou algumas coisas que é difícil hoje o ser humano abandonar. Lá no versículo 12, o Senhor fala assim: Abraão, sai da sua parentela. Sair da parentela é sair da cultura, sair daquela formalidade, aquela politeísta que Deus falou, que é onde eles adoravam muitos deuses, existia deuses para muitas coisas, assim como hoje também. As pessoas queriam palpar, as pessoas queriam pegar. Eu me recordo certa vez que meu pai, há muitos anos atrás, que era fotógrafo, e ele trabalhava muito em várias cidades. Ele acordava hoje e falava assim: qual cidade eu vou hoje para me ganhar dinheiro? Naquela época, aqueles monóculos bem pequenininhos, né? Você olhava, você colocava nos olhos aquele monóculo pequenininho. Então meu pai trabalhava com isso. Eu me recordo, irmãos, que ele era amigo do padre de Sabará, chamado Padre Antônio, que eu fiquei também conhecendo ele. E ali em Sabará existia uma festa muito famosa, era uma festa famosa, que muitas pessoas se reuniam. Hoje não, hoje as pessoas, o gramado próximo ali àquela igreja muito grande foi fechado, então obstruiu muitas coisas. Mas naquela época eu ia para lá também ajudar meus tios a vender fitas, ajudar meus pais, também passear. E eu me recordo que meu pai, ele levava 2, 3 filmes para trabalhar. E certa feita, meu pai entrava ali na igreja e tirava muitas fotos ali. E uma imagem muito grande de Santo Antônio, que ainda até hoje, se eu me recordo, tem lá ainda, e fazia
aguarda um pouquinho, fica na fila, que eu vou conversar com o Padre Antônio e volto. Aí, meu pai me contando o testemunho do meu pai. E aí meu pai falou assim: Padre Antônio, vem cá, eu preciso conversar. Aí eu disse: o que foi, meu filho? Chega aqui, Padre Antônio, está acontecendo mal, eu estou incomodado. Eu estou aqui tirando foto do Santo Antônio, batendo flecha na cara dele. E eu estou preocupado porque o Santo Antônio pode ficar triste comigo, pode desagradar, ele pode ficar bravo comigo. E aí, Padre Antônio, agora eu estou aqui para saber o que eu devo fazer. Aí o Padre Antônio chamou meu pai no cantinho, bem no cantinho reservado, disse: Delfim, brasileiro é burro, rapaz. As palavras do Padre: brasileiro é burro, vai ganhar o seu dinheiro, Delfim. Sem imagem feita pela mão do homem. Isso não é Deus, não, Delfim. Vai ganhar dinheiro. Aí meu pai, eu fiz meu pai, seu pai, me diga uma coisa: o porquê que ele não prega isso no povo? O porquê que ele não abre os olhos do povo? E meu pai ficava assim, sem saber o que me responder. E naquela época também existia também, irmão, muitas pessoas na época, no contexto de Abraão, existiam muitas pessoas também, mas tinha vários deuses. Deus chama Abraão, sai do meio da sua parentela. A partir de hoje, você vai afastar de todos os dogmas religiosos, todas as tradições, todos os rituais. Sai do meio da sua parentela, sai da sua terra, abandona a sua terra. Aí ele está falando de posições, ou seja, está falando de poder aquisitivo. Sai da sua terra e da casa do seu pai. Abraão era próspero, mandou ele sair da terra dele e da casa do pai. Quando fala da casa do pai, está falando para Abraão desistir da sua primogenitura. Abraão já era rico, milionário. Na ausência do pai, Abraão iria ficar ainda mais rico, porque a herança do pai ia passar toda para Abraão. Abraão se tornaria o chefe da clã. Abraão se tornaria o mandatário, aquele que iria designar tarefas, aquele que ia responder, ser responsabilizado pelo arraial, pelo povo. Então Deus disse a Abraão: eu preciso começar uma nova nação. Eu preciso ser o único adorado no meio do seu povo. Então Abraão sai da sua parentela, sai das suas terras e da casa do seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, Jesus. Então, hoje você vai ver a dificuldade de muitas pessoas em renunciar, abrir mão de muitas coisas palpáveis, talvez o conforto, talvez a zona de conforto tem causado, aleluia, uma paralisação espiritual na vida de muitas pessoas, não pensando, não raciocinando que Deus é o dono de tudo. Agora Abraão sai, vai para a terra, pega seus servos, pega o que lhe cabia, trouxe a sua esposa Saraí, seu sobrinho Ló também foi com ele. Então saiu agora, eu posso imaginar uma caravana saindo do deserto, para dormir em tendas, submeter a muitas coisas no deserto, sujeitar muitas coisas. Deus não falou para onde Abraão iria, mas eu vou te mostrar. Aleluia. Apenas toma a iniciativa, apenas toma a decisão, Abraão. Apenas confia nas minhas palavras. Então a importância hoje, naquela época, irmão, não existia a Bíblia Sagrada. Naquela época não existia o norte. Abraão simplesmente ouviu a voz de Deus, trouxe paz no coração dele. E Abraão seguiu a Deus. E segundo aqui a palavra de Deus, para a gente entender o que nós lemos, a palavra de Deus vai nos dizer que Abraão foi chamado com 75 anos. Pegou a sua esposa, pegou seus pertences e partiu. E Deus queria levantar um povo. Deus queria levantar um povo através de quem? Da vida de Abraão, a semente de Abraão. Ou seja, o sobrenatural, o impossível iria acontecer.
dar filhos a Abraão. Olha esse bem que tremendo. Abraão queria filhos, Deus queria dar filhos a Abraão, mas, repita comigo, no tempo de Deus. No tempo de Deus, o filho de Abraão iria vir. E segundo a palavra de Deus, eu posso imaginar quantos servos, quantas pessoas no meio de Abraão tinham filhos, próprio sobrinho também tinha filhos. Mas Abraão, irmãos, ele era fiel à sua esposa. Abraão, ele não fazia Saraí submeter as coisas que hoje em dia nós vemos por aí, que hoje em dia está muito estranho. As pessoas casam e descasam por qualquer coisa. As pessoas abandonam o barco por qualquer coisa. Se vê um problema econômico, é motivo de abandonar o barco. Se vê um problema profissional, é motivo de abandonar o barco. Se vê um problema na saúde, irmãos, é motivo de abandonar o barco. As pessoas estão jogando a toalha. As pessoas não estão medindo as consequências. Então elas estão buscando ocasião a todo momento para poder tomar atitudes, para poder satisfazer o seu ego, a sua vontade, para massagear o seu coração. Só que Abraão, irmãos, ele era fiel a Saraí. Existia na época a lei, como uma mulher não podia gerar filhos, então o homem poderia recorrer à lei, e a lei amparava este homem para poder buscar outros tipos de recursos, talvez a sua concubina, talvez a serva da sua esposa. E Saraí, irmãos, veio sobre a vida de Saraí, ninguém sabe o porquê, Deus sabe todas as coisas. Veio a esterilidade, veio o mal sobre a vida da mulher. Então essa enfermidade, essa doença, esse mal, então na época de Saraí, as mulheres eram medidas através dos filhos que elas tinham, a quantidade de filhos. Se elas tinham filhos, então elas eram bem-aventuradas, elas eram virtuosas. Então a sua casa era forte, a semente forte, principalmente quando gerava filhos homens. Anteriormente nós falávamos também sobre essa passagem, e Deus me incomodou também para falar, para pegar um pouco também disso. As mulheres eram bem-sucedidas quando tinham filhos homens. Só, irmãos, agora chegando aqui no texto que nós lemos, a palavra do Senhor nos fala que Deus ouviu a oração, Deus acompanhava Abraão, irmãos. Então, se você foi apontado por Deus, se Deus chamou você, então não se preocupe, espere o tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Deus ele está te vendo, o Senhor está sabendo aonde você precisa, sua necessidade. O Senhor conhece seu coração, conhece a sua vida no dia a dia, na vida cotidiana. Então não se preocupe. Então agora Deus fala com Abraão, só olha, Senhor. Deus fala com Abraão: não, fica tranquilo, eu estou te vendo. Eu posso imaginar Abraão chegando perto do Senhor, no versículo 15. Abraão fala assim: Senhor, olha, eu não tenho filhos. E o Senhor tem me prometido os filhos, o Senhor me chamou e fez uma promessa, e os tempos estão passando, estou ficando mais velho. Então agora eu sei que o meu servo Eliezer é que vai assumir a minha casa. Ele vai assumir minha casa, ele vai ser o responsável pela minha casa. E o Senhor agora chama a atenção de Abraão: Abraão, não vai ser o seu servo Eliezer, mas vai ser o da sua semente, vai ser o que vai ser gerado de você, Abraão, vai ser o que vai ser gerado de você. E agora, irmãos, uma coisa interessante que nós vemos aqui no no capítulo 16 em seguir aqui a palavra, nós vamos perceber agora que Deus fez uma promessa. Ponto. A promessa foi feita para Abraão. Agora no capítulo 16, ou no capítulo 15, o Senhor fala para Abraão: não vai ser o seu servo, vai ser o da
descendência. Então, olha, está tudo combinado. Deus consciente disso. Olha, Deus falou que vai aumentar a descendência, vai nos dar filho, então vamos dar ajudinha a Deus. E a palavra do Senhor nos fala que agora Saraí apresenta sua concubina Agar a Abraão e fala assim: olha, Abraão, toma aqui minha concubina, você pode deitar com ela e vai suscitar a sua semente. Deus falou que vai dar filhos, então esse é o filho. Então aí começa um problema muito grande na vida deste casal. Por quê? Porque Deus falou que vai dar filhos, mas não falou que dia, não falou quando, não falou o meio. Deus não falou nada, só falou que vai gerar filhos, que vai dar filhos. Então agora Abraão e Saraí começam a arquitetar um plano para dar ajuda a Deus. Começa a arquitetar plano. Sabe o que é isso? É a pessoa tentar abrir portas que Deus não abriu. A pessoa tenta abrir portas que Deus não abriu, que não é o tempo de Deus. Então essa pessoa, ela não abre porta, ela arruma a porta, corta atalhos, corta caminhos. Então Agar e Abraão começam a arquitetar um plano para dar ajuda a Deus. Eles entram num problema gravíssimo. E agora a palavra do Senhor nos fala que agora Abraão deita com Agar, e Agar, ela tem filhos. Aleluia. Repete comigo assim: olha, Agar tem filhos. Então agora esta serva egípcia de Saraí gera filhos. E agora inicia o primeiro problema deste casal, pelo fato de ter cortado atalhos. O método convencional é difícil, então vamos cortar atalhos, vamos dar uma ajudinha a Deus. Daqui até uma distância, por exemplo, daqui até São Paulo é tantos quilômetros, mas existe meios. Vamos pegar um atalho. Existe um transporte que é mais rápido, é mais barato. Existe Beltrano que conhece fulano, que ele tem uns meios, ele tem um jeitinho, e vai dar certo. Vamos chegar lá. A Bíblia fala que o primeiro problema acontece. Capítulo 16, versículo 4. E ele entrou a Agar, está falando de Abraão, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aleluia. Primeiro problema. Agora a egípcia Agar começa a desprezar sua senhora. Ela começa a achar que agora ela é a rainha da cocada preta. Ela começa a achar agora que ela é a mandante, que ela é a senhora, a primeira dama. Ela começa agora a desprezar sua senhora. Se ela não tivesse cortado atalhos, ela estaria sem filho, mas estaria levando a sua vida normalmente sem problema. Então o primeiro problema, ela gerou um problema pelo fato de ter cortado atalhos, irmãos. Então esse é o problema de muitas pessoas. Elas tentam cortar atalhos, elas tentam arrombar portas que Deus não abriu. Elas têm que tomar atitudes precipitadas. Elas opinam a hora de ficar caladas, e na hora de falar se calam. Na hora de falar é omissa. Na hora de ficar calado fala. Então é uma inversão de valor muito grande. Nós temos que atentar para isso. Aleluia, Jesus. Então você vê muitas pessoas hoje tentando resolver problemas, mas de uma forma errada. Eu estava fazendo uma pesquisa hoje. Muitas pessoas hoje têm um sonho americano de sair para fora do país. Muitas pessoas têm esse sonho, não os países da Europa, mas muitas pessoas tentam entrar nos Estados Unidos através dos coiotes, através de atalhos, né? Tentam passar por diversos países para depois chegar nos Estados Unidos, uma das fronteiras mais vistas, né? É o do México, né? O México com os Estados Unidos, o México com os Estados Unidos, é esse mesmo, México com os Estados Unidos.
Então eu estava fazendo uma pesquisa hoje, quantas pessoas tentaram entrar nos Estados Unidos através deste atalho, e muitas pessoas perderam suas vidas. Muitas pessoas tentaram entrar através dos coiotes, através de alguns métodos que é ilícito, mas perderam o esposo, perderam a sua vida, perderam o dinheiro, foi enganado. Então muitos, eu estava fazendo uma pesquisa de um casal. O casal foi tentar um sonho americano, mas apenas a esposa chegou, porque morreu a filhinha e o marido. Você está entendendo? Muitas mulheres que vão através desse método, de 3 mulheres, cada uma são de 3 mulheres que vai, uma é violentada. Então existe, irmãos, a probabilidade, por exemplo, 80% de dar errado. Então, se você tentar ir por esse meio, pode dar certo, pode, mas a probabilidade de dar errado, de você viver um desespero, um pânico, um trauma, vai ser muito grande. Quantas pessoas hoje, por exemplo, as pessoas estão dentro de casa, muitas jovens estão dentro de casa, eu não aguento mais na minha casa, não aguento mais ter alguém mandando na minha vida, eu não aguento mais submeter a isso, submeter aquilo. Então existe um meio de sair, de parar de receber ordem. Então o único meio é casando. É assim, quantas jovens hoje precipitam, saem de casa, arrumam uma pessoa aí que não tem estrutura, nem psicologicamente falando, nem espiritualmente falando, elas não têm condição nenhuma para assumir uma família. E aí essas jovens, elas casam para sair de casa, depois vivem um pesadelo. Ou seja, elas criam um tipo de atalho para resolver o problema e acaba gerando outro problema. Então nós, como servos de Deus, nós precisamos centrar, nós precisamos ter discernimento da vontade de Deus. Deus prometeu a Abraão o filho, mas não falou o tempo, não falou como, nem aonde. Então é o tempo de Deus, é o tempo kairos, plenitude de tempos, é o tempo de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele conhece todas as coisas. Aleluia, Jesus. No Provérbios capítulo 9, versículo 3, eu falo assim: olha, a mulher louca é alvoraçadora, é simples e nada sabe. Provérbios 11, versículo, fala assim: a mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as suas riquezas. Então Saraí, ela poderia ficar sentada, mas ela estimulou, ela apresentou, olha, vamos dar um jeito nisso, vamos ter filhos. Deus falou que vai ter filho, então vamos ter filho, mas do nosso jeito, no nosso tempo. Então a palavra de Deus nos fala que agora chegou o tempo de Agar conceber, ela concebeu e nasceu um filho chamado Ismael. E depois desse menino nasceu, houve uma perturbação, veio uma turbulência na casa de Abraão. Houve agora uma turbulência. Agar começou agora a se debater com a sua senhora. Saraí começou agora a falar, eu posso imaginar que falar palavras duras, menosprezar ela, ser ríspida com ela, para quê? Para ela tomar atitude e ir embora. E assim ela fez. Pegou o filho, foi embora, estava grávida ainda e sumiu. Deus manifestou através de Agar: volta e humilha debaixo da sua senhora, porque eu tenho na vida do teu filho uma obra muito grande. E ela foi e agora ficou debaixo das mãos de Agar. Mas aí, se você for olhar o contexto, no final Deus precisou chamar a atenção de Abraão: Abraão, ouve sua esposa, Abraão, manda Agar embora, com esse menino. Eu vou abençoar Ismael, mas não é esse o filho da promessa. Você precipitou, agora aguenta. Você foi para um caminho que eu não te mandei, até agora você me ouviu, mas esse eu não tenho nada a ver com isso. Vou abençoar, estou ouvindo o seu clamor, eu estou
e mandando eles embora. E a palavra do Senhor nos fala agora que agora Abraão, ele começa a romper, Deus, ele chama a atenção, irmãos, para quê? Para a gente não fazer nada errado, não tomar atalhos nenhum na nossa vida. A palavra do Senhor vai nos falar que certa vez uma mulher chamada Ana, em contrapartida de Sarai, ela também era estéril. A esterilidade bateu na sua porta. Então você pode imaginar que o esposo dela, irmãos, Elcana, era igual a Abraão, um homem meio, um homem que dava tudo para ela, tinha sua concubina, na realidade, já tinha filhos, mas ele gostava de Ana. Quando ia no templo adorar, dava uma porção maior para Ana, mas Ana estava triste, ela queria filhos. Olha, eu quero filhos, dai-me filhos e não morro. Só que Ana, irmãos, ela não buscou atalhos, ela começou a clamar ao Senhor: Senhor, eu quero filhos. Periodicamente subiu ao templo e começou a clamar, começou a pedir Deus resposta, e certa vez ela fez um sacrifício a Deus: Senhor, se o Senhor me dá um varão, um filho, eu vou apresentar ele e vou dar ao Senhor para servir no templo, para servir no tabernáculo. Então Ana, ela partiu aonde? Ela partiu para o sacrifício. Então nós temos que saber a hora de partir, irmãos, a hora de orar, a hora de ler a Bíblia, a hora de fazer uma oração, mas tem hora que você tem que partir por tudo ou nada, sacrifício, ou tudo ou nada. Diferente de Agar, diferente de Sarai, Abraão, Eucana e Ana, eles se foram ao templo, mas só que existe aqui entre Sarai e Ana uma diferença muito grande, porque uma partiu do atalho, a outra partiu da oração, partiu do sacrifício. Então nós temos que ter essa diferença. Quando surgiu um problema, nada de pegar atalhos, nada de fugir do problema, nada de dar jeitinho, de protelar, de deixar para depois, de resolver hoje, agora. Nós, como servos de Deus, irmão, nós temos que enfrentar o problema tete a tete. Sabe por quê? Se não enfrentarmos o problema hoje, amanhã ele vai virar outro problema. Se nós não, porque existem problemas, irmão, é uma realidade. Existem problemas que aparecem que a gente quer deixar de lado, fazer outras coisas, deixar ele aqui, fazer uma compra, sair com os amigos, escutar uma música, ver um filme, mas ele vai estar lá. Quando você voltar, o problema vai estar lá. Então, pega o problema, olha a fraqueza do problema, como que você pode chegar no problema, aonde é a raiz do problema, o que você pode fazer para sanar o problema, quais são os métodos que você vai usar, irmão, parte para cima e resolve o problema. Mudar geograficamente de lugar não vai adiantar, responsabilizar outra pessoa não vai adiantar, buscar um bode expiatório, eu estou assim, é por causa de Beltrano, é por causa de fulano. Se não fosse fulano, eu estaria nessa condição. Irmão, para com isso. Deus nos chamou para quê? Para ser vencedores. Deus nos chamou, sabe para quê? Para a gente enfrentar os gigantes. Deus não nos deu espírito de covardia, mas um espírito de poder, de ousadia, de força. O Espírito Santo, irmão, ele vai nos dar entendimento, direcionamento para a gente resolver o problema. A Bíblia fala que agora Ana chega no templo, oferece a Deus: Senhor, eu quero, e começa a orar, começa a batalhar, a orar. Aí o sacerdote olhou para ela, pensou que ela estava bem embriagada. Sai desse vinho, aparta desse vinho, mulher, está embriagada, ou seja, aqui é lugar disso. E ela disse: não, filho, não, meu filho, eu estou embriagada, é a dor da minha alma, eu estou amargurada. Eu posso imaginar ela falando com Deus: Senhor, sou eu que não tenho filhos, eu não sou honrado,
A minha adversária, ela lança na minha cara todo dia, passeios dos filhos, muitos filhos, eu sem filhos. E ela falando com o sacerdote: olha, eu estou amargurado. Isso não é vinho, não é bebida forte, eu estou amargurado. E o profeta, o sacerdote falou assim: não vai, que o Deus de Abraão realize seus desejos. E a partir daquele dia, Deus ouviu a oração dela, porque ela partiu com tudo ou nada. Ela fez diferença, irmãos. Abraão, ele foi chamado para ser pai de pai de multidão. Ele largou tudo para trás, despojado, irmãos. Um dos segredos, irmão, para Deus começar a trabalhar na gente é isso, é despojar mesmo, largar tudo para trás, no bom sentido da palavra, aquilo que nós achávamos que sabíamos, ou talvez alguma coisa que Deus ele tem batido na tecla: olha, muda, está dando certo, não muda, foca, tenha foco, porque eu serei contigo. Então, muitas pessoas hoje, elas têm medo do tratamento de Deus. Por que muitas pessoas têm medo de se lançar? Porque sabe o tratamento de Deus. Deus não vai compactuar com algumas coisas. Deus não vai compactuar com o pecado, com o errado. E quando a pessoa começa a falar assim: Deus não trabalha na minha vida, a pessoa diz: agora é a hora da verdade. Aí Deus começa a trabalhar, formar o caráter dela, para ser diferenciada, para ela ser diferente, para ela ser luz nas trevas, para a pessoa ser diferente, para a pessoa fazer diferença na família, no meio da parentela, no trabalho, para a pessoa ser luz. Então muitas pessoas não querem abandonar a casa do Pai, não querem abandonar as suas terras, não querem abandonar a parentela. Por quê? Por medo do tratamento de Deus. Então fica protelando: não, eu vou fazer, vai dar, uma hora, só, irmãos, que Deus ele é misericordioso, mas Satanás ele fica 24 horas tentando trazer doença, trazer frustração, trazer perca, trazer problemas incurados. O inimigo da nossa alma ele fica 24 horas. Então, irmãos, em nome de Jesus Cristo, chegou o momento de a gente tomar posse do que Deus tem para a gente, mas para isso precisamos submeter a palavra dele. É a palavra de Deus. Aqui no Jeremias 17, 19, fala assim: olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. As pessoas que são levadas pelo sentimentalismo, o coração é enganoso, e o Senhor nos orienta: olha, não seja guiado pelos seus sentimentos, não seja guiado pelos seus sentimentos, pelo seu coração, porque o coração é enganoso. O coração ele vai te trazer malefício, vai formar laços. Aleluia, Jesus. E depois a Bíblia fala que o Senhor, aos 90, aos 100 anos de idade, aos 99 anos de idade, depois que Deus prometeu, está vendo que tem um processo? Deus chamou para 75 anos. Mas o Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos de idade. Então não é no tempo do homem, é no tempo de Deus. Não adianta a pessoa ficar roubando portas, criando atalhos, dando jeitinho, ajudando a Deus. É no tempo de Deus. Então ela precisa estar em Deus, ouvindo a voz de Deus, buscando o que? Deus, sujeitando a quem? Deus. Então se nós estivermos buscando outras coisas, colocando a nossa esperança em coisas, em lugares, em pessoas, corremos o risco de, no meio da trajetória, criarmos problemas para a gente desnecessários, por causa dos atalhos. Os problemas, irmãos, eles aparecem. Tem problema, irmão, que vai trazer agonia, vai trazer sofrimento, por causa dos atalhos. Existem problemas,
Existem chefes de família hoje, irmãos, que eles têm tomado atitudes pautadas aí no seu sentimento, no coração, ou tentando dar jeitinho nas coisas que compromete toda a sua casa. Toda a sua casa é comprometida, e vê o sofrimento desnecessário. Então, com 100 anos de idade, aí o Senhor disse: Abraão, chegou o momento. Senhor, já estou com 100 anos, Sarai está também velhinha, mas eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu vou te dar um filho. E a palavra do Senhor nos fala que agora, com 100 anos de idade, Sarai, aleluia, engravida e vem o filho da promessa no tempo de Deus, aleluia, Jesus. No tempo de Deus certinho, aí vem alegria, vem paz, vem tranquilidade, não vem nada fora disso. Mas o tempo do homem, ele vai criar tanta coisa ruim, vai criar ansiedade, medo, dúvida, vai criar obstáculo desnecessário, vai trazer um desgaste físico, emocional para a família toda. Agora, esperando em Deus, a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor nos fala em Mateus capítulo 7, versículo 7, fala assim: olha, pedi e dá-se-vos-á, buscar e encontrarei, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Aleluia, Jesus. No tempo de Deus as coisas vão acontecer, não precisa pegar atalhos, não precisa dar jeitinho para resolver as coisas. Espere em Deus, independentemente do que está passando, irmãos. Independentemente da situação, espere em Deus. Espera em Deus. Se você for pegar os textos bíblicos, as histórias, você vai ver muitas pessoas que teve o mesmo comportamento de Agar e gerou problemas irreversíveis. Eu acredito que você conhece alguém também que aconteceu isso com ela, um parente, pode vir na sua mente agora, um parente que tomou uma atitude, ou que falou alguma coisa, precipitou, fez isso, fez aquilo outro, e agora está arrependido. Eu conheço, esses dias mesmo eu ouvi isso de uma pessoa que abandonou a casa, abandonou a família, e aí hoje está, se eu soubesse que eu estaria nessa situação hoje, eu não tinha abandonado o barco, eu tinha perseverado, eu tinha lutado pela minha casa, eu tinha lutado pela minha família, eu tinha lutado pelos meus sonhos, pelos meus projetos, eu não tinha tido esse comportamento. Eu vi hoje, nós não vimos hoje, semana atrás. Então, irmão, quando vier o problema, quando vier o obstáculo, quando vier as turbulências, então toma atitude em Deus. Não faça nada que venha desabonar a sua pessoa, não faça nada que venha desabonar a sua casa, a sua família. É igual emprestar um cheque. Hoje acabou de dar um cheque, tem poucas pessoas que têm cheque, mas antigamente era assim, a pessoa emprestava um cheque para outra, algumas pessoas até cruzavam, datavam, colocavam o valor, mas tinha outras pessoas que a confiança era tão grande que só assinava e dava o cheque. Só assinava e dava o cheque. Só que a pessoa que pegou o cheque, ela não estava com mais intenções, mas imprevistos acontecem, não é assim? E se acontecer um imprevisto lá, acontece aqui também. E quem vai pagar o preço? A família da pessoa que emprestou o cheque. Então, se ele emprestou o cheque, ele emprestou só o nome dele? Não, ele emprestou o nome da família dele. E aí, o que vai acontecer? Toda a família vai pagar o preço pelo imprevisto que aconteceu com uma pessoa que lá na frente, talvez ele nem sabe, mas comprometeu toda a sua casa. Então não toma atalho, não faça o que desagrada a Deus, não toma atalho. O Senhor é contigo. No tempo de Deus as coisas vão acontecer, no tempo de Deus o Senhor vai te honrar, no tempo de Deus a porta vai se abrir, no tempo de Deus o Isaac vai nascer. Não arruma penina. Se alguém tentar te apresentar alguma penina, ou melhor, te apresentar alguma
aceita Agar, aleluia, porque o Isaac está sendo preparado, está sendo gerado para você no tempo de Deus, aleluia. Eu não sei qual é o Isaac que você está esperando, mas espere em Deus, a porta vai se abrir, o Isaac vai nascer e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tenha paciência, o Isaac está sendo gerado, aleluia, glória a Deus. Fique sobre os teus pés em nome de Jesus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Oh, maravilha, aleluia, Jesus.